Graça e paz. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês e eu queria deixar como referência que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39. Diz assim: E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Naqueles dias, o povo de Deus sofreu uma grande aflição, pois eles eram afligidos pelos filisteus, que tinha como arma o grande Golias, gigante famoso da história também. E Davi era o menor da casa, ele não era guerreiro, ele vivia no campo pastoreando as ovelhas de seu pai. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. E enquanto Davi esteve no campo, ele foi preparado, Deus o preparou. Ele lutou com o urso e logo depois lutou com o leão para proteger as suas ovelhas. E assim Deus age na nossa vida. As pessoas não conheciam Davi. Sabia que ele era o menor, que ele era pequeno, que ele não tinha capacidade aos olhos deles para vencer uma guerra. Mas Deus já estava preparando ele. Assim como muita gente não vê que as lutas que nós passamos, não vê que estamos sendo fortalecidos devido às lutas que passamos. Estamos sendo preparados para vencer uma guerra, né? E já o povo de Deus, todos com muito medo, né? Devido ao Golias ser um homem de guerra desde a sua mocidade, ele ser grande, né? Ser um gigante, ser muito forte, todos temiam. Eram tanto que Saul, que era o rei, chegou a prometer riquezas, daria sua filha em casamento e livraria os pais de quem vencesse Golias de pagar impostos. Então, assim, a recompensa que ele ofereceu era muito grande, porque até ele estava com medo. Todos os seus guerreiros afligidos, Davi chegou ali para levar um alimento para os seus irmãos e ouvindo, né, a proposta, ele falou: eu vou vencer. E Saul falou para ele: mas como que você vai vencer? Você é pequeno, você é moço, não dá para você lutar com ele. Então Davi falou para ele, falou assim: mas eu venci um urso e venci um leão. Então o que Saul quis fazer, né? Saul foi lá e vestiu ele com a armadura. Mas Davi nunca usou uma armadura, então ele se sentiu desconfortável, ele achou pesado aquela roupa. E ele sabia que não daria para lutar com tamanho desconforto. Então ele falou: não consigo andar com isso, eu nunca usei isso na minha vida, então eu vou tirar. E ele tirou. E a gente vê que na história, toda a história bíblica, muitas pessoas tentam ajudar a Deus, né? Porque Davi reconheceu que ele lutaria em nome de Deus e que o Deus que livrou ele do urso e do leão também o livraria daquele gigante. Então, por isso ele tirou aquela armadura. Ele não aceitou a ajuda de Saul, porque ele confiava plenamente em Deus. Ele não fez como Rebeca, né? Rebeca, enquanto gerava Isaac e Jacó no seu ventre, perdão, meus irmãos, enquanto Rebeca gerava Esaú e Jacó, filhos de Isaac, né? Enquanto ela gerava os gêmeos, Deus falou para ela, porque estava havendo brigas dentro do ventre dela. E Deus falou para ela, no seu ventre está sendo gerado duas nações, e a qual
o maior servirá ao menor. E aí quando Rebeca ouviu Isaac, né, falando com Esaú, pedindo Esaú para ir caçar e fazer um guisado para ele da caça, para ele abençoar o filho primogênito, o que ela fez? Ela tentou ajudar a Deus, né, de forma errada. Ela foi lá, chamou Jacó e enganou Isaac, né? Quando Deus tem uma promessa, Ele faz acontecer. Não, a gente não precisa intervir, a gente precisa orar e confiar, né? Intervir não, porque Deus sabe a forma de trabalhar. Assim como quando Moisés, né, foi levar o povo do Êxodo, né, foi livrar o povo do Egito. Quando ele chegou, encontrou aquele mar, ninguém falou assim, constrói uma jangada aí, ou vamos desfazer as carruagens, vamos fazer alguma coisa para atravessar. Não, ele confiou em Deus e Deus fez o mar se abrir. Né? Eles chegaram a um ponto onde não tinha saída e Deus abriu a saída para eles, né? Então, assim, quando Deus quer que você faça alguma coisa, Ele vai te mostrar. Você não precisa ir procurar por conta própria agir achando que vai ajudar a Deus, porque quando Deus quer, Ele faz acontecer. Assim como quando Lázaro estava morto, Jesus disse: remove a pedra. Então ele vai falar para você remover a sua pedra quando for necessário. Quando não, ele vai simplesmente abrir o mar. Não precisa de você contribuir, né? De você fazer algo que vá cooperar para isso na sua cabeça, né? Porque Deus age justamente no impossível. Então, assim, se Rebeca tivesse confiado na promessa de Deus, talvez Jacó não tinha sofrido a enganação, né? Porque da mesma forma que ele enganou o pai dele, depois veio a consequência. Ele passou 7 anos sendo enganado, depois ele passou mais um tempo. O sogro dele enganou ele de várias formas, na hora de entregar a filha em casamento, na hora de dividir o gado, os animais. Então, assim, a gente não deve ser como Rebeca, a gente deve ser como Davi. A gente deve confiar que Deus vai fazer, que Deus está conosco e que Ele vai fazer. O que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa contribuição com isso? É orar, né, da gente confiar mesmo em Deus. Às vezes a gente fica tão aflito porque a gente não vê porta, a gente não vê saída, mas esse é que é o mistério de Deus, né? Abrir portas onde não há porta. Isso é que é lindo de ver. Então, vamos confiar mais em Deus e fiquem com Deus. Jesus esteja convosco. Amém?